Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Eles se encaram e pulam para trás, se afastando, e o cara, tremendo de raiva, rosna. Merda, ele está me fazendo lutar a sério. E extremamente puto, grita: este céu estrelado será o seu túmulo. E exalando uma aura aterrorizante, ameaça: morra, pirralho nojento. E o prota, vendo isso, comenta: parece que posso me divertir um pouco mais. Um pessoal se aproxima, e o cara com o braço levantado apela: não briguem, foi tudo um mal-entendido. E o mascarado, apaziguando a situação, acrescenta: só um simples mal-entendido. E o prota, descontente, questiona: o que você vai fazer? E o maluco de cantinho explica: Vossa Excelência, ele não é um pirata, ele é um nativo do planeta bem na nossa frente. E o cara, falando pelo comunicador, informa: Senhor, nós investigamos ele. E sem acreditar, indaga: o quê? Tem certeza que esse jovem chamado Lu Sheng é realmente nativo do planeta azul? E, rangendo os dentes de tanta raiva, maquina: um nativo de um planeta inferior, mas que possui um corpo que consegue rivalizar um nível 11, apesar de ser nível 9, e ele domina 2 tipos de caminho? Merda. E se recompondo, reflete: mas vendo isso de outro ângulo, ele não é mais um homem qualquer, ele é um tesouro estelar que ninguém descobriu até agora, uma existência mais valiosa que centenas de planetas habitáveis. E destemido declara: olá, permita-me me apresentar formalmente. O prota fica em alerta, e ele, se curvando, prossegue: eu sou Fal Arland, juiz executor do Departamento de Justiça do Distrito Estelar Yamu. É um prazer conhecê-lo, Lu Sheng. E o prota responde: o prazer é todo meu. E furioso adverte: mas não pense que vai sair sem pagar pela nave. Ela era meu espólio de guerra. Ele respira fundo e reflete: então, no fim, eles estavam aqui para prender aqueles piratas? Esse cara é tipo um xerife. Então isso significa que eu agredi um policial? E, analisando a situação, raciocina: mas a culpa não é minha. Como eu deveria saber quem eles são? Sou só um caipira de um planeta remoto e isolado que só queria proteger seu lar e trabalhar honestamente. A ignorância é uma bênção, não? Mas nunca imaginei que chegaria o dia em que me chamariam de caipira espacial. E o Fal Arland admite: dessa vez, sua ajuda foi crucial para permitir que nosso departamento capturasse os piratas estelares Olho Vermelho. Vou relatar tudo ao governo federal de Yamu para que você seja bem recompensado. Porém, você terá que nos acompanhar até a estrela principal do distrito Yamu. Daqui até o distrito Yamu são 500 anos-luz. Com a espaçonave Pássaro Prateado, a viagem levará só 1 ou 2 meses. O guia e o mascarado ficam aflitos. E o prota, chateado, resmunga: eu preciso ir pessoalmente? Sou muito ocupado, sabia? E o Fal Arland rebate: a recompensa valerá no mínimo 10 vezes mais que aquela nave. E o prota, maravilhado, anuncia: estou indo, quando saímos. E ele responde: se estiver pronto, podemos partir agora mesmo. Enquanto isso, não muito longe dali, o guia, com uma expressão alegre, especula: eles pararam de brigar, então podemos nos aproximar agora. Assim que trouxermos o Lu Sheng conosco e descobrirem seu talento, ele causará uma comoção pelo setor estelar inteiro. E como aqueles que o descobriram, com certeza receberemos uma bela recompensa. Shaolin, você acha que existe uma chance do presidente do conselho do setor marcar uma reunião conosco? O mascarado fica pensativo e responde: acho que você está sendo otimista demais, Lan Sheng. E o guia, chateado, protesta: otimista demais? Acha que o Lu Sheng não tem um talento tão monstruoso quanto eu falei? Qual é? Ele é um nível 9 lutando contra um nível 11. E o mascarado, após ouvir isso, esclarece: não tenho dúvidas sobre o talento dele. Só duvido que sejamos capazes de levá-lo de volta para o setor Baiwu. E o guia, curioso, pergunta: por quê? E o mascarado responde: se nós percebemos o quão extraordinário o Lu Sheng é, você acha que o juiz executor também não percebeu? Acha mesmo que ele nos deixará levá-lo tão fácil assim? E o guia, tremendo de raiva, vocifera:
Por que ele não deixaria? Mesmo sendo o juiz executor, ele não pode roubar alguém de nós. O Luxem é do nosso território. E o mascarado rebate. Ele ainda não é. Você se esqueceu de registrá-lo? E o guia, extremamente puto, pragueja. Merda, tem razão. A cidadania dele. Ele ainda não foi registrado legalmente. E o mascarado confirma. Exatamente. Apesar de Luxem estar no território do setor Baiwu, ele ainda é um órfão estelar, alguém sem identidade dentro da Federação Estelar. Se o juiz Fal registrá-lo primeiro no distrito Yamu, então, naturalmente, ele se tornará um cidadão de lá. E o guia, preocupado, murmura. Essa presença. Um pessoal surge do nada, e o cara anuncia. Parabéns, vocês assumiram corretamente. O juiz Fal os ordena para cooperar conosco e nos acompanhar até o Departamento de Justiça do Distrito Yamu para dar um testemunho escrito sobre a operação de captura dos piratas Olho Vermelho. E o guia, com o suor no rosto, gagueja. Se seria possível falarmos com o juiz executor do nosso setor Baiwu primeiro? E o Ciclope desdenha. O que você acha? O mascarado atinge eles por trás e ordena. Confisquem todos os dispositivos de comunicação e tranquem-nos na nave imediatamente. E o Ciclope assente. Entendido. E o mascarado, extremamente puto, sibila. Você percebe que isso pode causar uma guerra entre dois setores estelares? E o maluco, caindo na real, pondera. Uma guerra? Talvez. Mas por outro lado, eu acredito que o juiz Fal tomou uma decisão muito sábia. E ordenando manda. Levem eles. E o mascarado, chateado, lamenta. É inacreditável. Qual será a reação dos conselheiros do setor Baiwu quando descobrirem que um gênio com um corpo supremo e tanto potencial foi levado para outro setor? A cena se passa para o setor estelar Baiwu, nave de guerra Lankial, e ele, tomando uma bela taça de vinho, comenta. Nada mal, a bebida de hoje é especialmente boa. Os infames piratas, Olho Vermelho, uma escória entre 4 setores, foram finalmente aniquilados. Pelo menos tenho algo para relatar aos meus superiores agora. Ele arruma seu bigodinho e, abrindo o sistema, regozija-se. E o melhor de tudo, o juiz Fal, do setor Yamu, concordou em dar 1/3 do crédito para nós, voluntariamente, por deixar 2 dos nossos agentes voltarem com eles. Isso que é barganha. E feliz da vida conclui, o Fal ficou diferente? Desde quando ele é tão generoso? Eu lembro da última vez que ele quase lutou com outro departamento de justiça pela última gota de crédito. Mas, se vamos levar o crédito sem nem mexer um dedo, quem liga, né? Uma garota se aproxima e informa. Senhor, um agente mediano chamado Zaolin pede uma audiência. Ele diz que precisa relatar algo extremamente importante. E o cara, curioso, pergunta. Ah, e onde ele está? E ela responde. Ele é um dos 2 que o juiz Fal levou. Não conseguimos entrar em contato agora. E ele, após saber disso, decide. Então esperaremos ele voltar para discutir isso. E ela relata. Outra coisa, senhor. O conselheiro Gizimin te convidou para o primeiro aniversário do filho dele. É hoje à noite. E ele, após ouvir isso, reconhece. Agora isso sim é importante. Mande a Lankial correr a toda velocidade. E ela concorda. Sim, senhor. A cena se passa para o Prota, e o narrador, explicando a situação, conta. Luxem precisava voltar à Terra para resolver algumas coisas antes de acompanhar o juiz Fal para a região estelar Yamu, que está a 500 anos-luz de distância. Enquanto isso, o juiz, avistando ele de longe, ordena. Ative o sistema de monitoramento da nave e mantenha vigilância constante do Luxem no planeta azul A28462. Quero uma transmissão 24 horas por dia, sem qualquer atraso. E com um olhar sombrio, instrui. E quanto à região Baiwu, nós conseguimos enganá-los por enquanto, mas não baixem a guarda. Se acontecer qualquer atividade suspeita, vocês devem relatar imediatamente. Além disso, monitorem aqueles 2. Fiquem atentos. E o pessoal, se curvando, concorda. Sim, senhor. E o juiz Fal, confiante, prevê. Desde que Luxem volte conosco e se registre como cidadão da região estelar Yamu, ele cai na gargalhada e exulta. Isso será uma baita conquista. Alguns minutos se passam.
O Prota aterrissa na Terra e, avaliando a situação, constata: uau, deve ter no mínimo 40 grãos-mestres nessa vizinhança, mais de 20 especialistas nível 8 e até mesmo 2 santos marciais disfarçados. Ele se aproxima da porta e, com um olhar malicioso, deduz: não é coincidência que essa seja a vizinhança mais forte do planeta azul. Eles devem ter vindo proteger a minha família. Isso também funciona. Ele abre a porta e anuncia: cheguei! E a sua irmã, o encarando, espanta-se. Irmão, você é o deus da guerra, não é de se admirar. E a mulher assustada questiona: você está bem, pequeno Shang, graças a Deus você voltou. E o pai do Prota, fumando um Gudam, pede: o que exatamente aconteceu? Seja honesto, a gente aguenta. O Prota fica pensativo, vendo a reação deles e começa: certo, a essa altura, não há motivo para esconder a verdade. É que eu sou o príncipe Super Saiyajin do distrito Alma Penada. Quando eu tinha 3 anos, meu planeta natal foi invadido pelo meu inimigo mortal, Lu de Chapéu de Palha. Tudo foi destruído e reencarnei neste planeta para sobreviver, escolhendo vocês como minha nova família. Agora que meu talento marcial despertou completamente, vou voltar para a minha terra natal e reconstruir tudo para recuperar a glória dos Super Saiyajins. E entusiasmado finaliza: mas estou sem um tostão furado para a viagem. Vocês podem me emprestar 5.000 yuan? Assim que eu tiver minha vingança, vou apontá-los como líderes nesse planeta. E eles, totalmente perdidos, balbuciam: hã? O quê? O Prota cai na gargalhada e esclarece: brincadeira, eu ainda sou o seu filho, não sou? Quem liga para essa coisa de Deus da guerra? Vamos comer primeiro, eu tô faminto. Alguns minutos se passam, um belo banquete é servido, e o narrador detalha: na mesa, Lu Shen contou cada detalhe dos eventos nos últimos anos, e mencionou brevemente que vai partir para o espaço sideral. E a garota, examinando ele, interroga: ai meu Deus, você é mesmo o meu irmãozão, o artista marcial número 1 do mundo, mais forte até que um santo marcial nível 8? E o pai do Prota, radiando alegria, celebra: meu filho é mesmo um deus da guerra. Querida, nossos ancestrais não estão só celebrando, estão lançando fogos de artifício. E ela, após ouvir isso, aconselha: tudo bem, pequeno Shang, por favor, tome conta de si mesmo. E o Prota garante: eu vou, mãe. A cena se passa para o escritório de assuntos civis da Nação do Dragão, e o Prota, olhando para a sua amada, comenta: hoje é um dia que vale a pena comemorar. E ela, o encarando, pergunta: como assim? E o Prota explica: para de brincar, hoje é o dia em que o homem mais forte do planeta vai se casar. Ela dá uma risadinha e o Prota complementa: e também é o dia em que eu vou dar meu primeiro passo nas estrelas. Eu volto logo, e então teremos nossa cerimônia oficial. E ela, dando um abraço quentinho, sussurra: tudo bem. E o Prota, entregando um objeto, explica: esse é o novo modelo do comunicador que o Fal me deu. Ele diz que a bateria dura por anos, então vamos usar isso para manter o contato. E se afastando, despede-se: estou indo nessa. E ela, preocupada, pede: prometa que vai voltar são e salvo. A cena se passa para a espaçonave Pássaro Prateado, e o juiz Fal acolhe: ah, você finalmente chegou, Lu Sheng. E apresentando o ambiente, comenta: este é o núcleo da cidade interna da espaçonave. E o Prota, impressionado, admira-se: uau, o interior é enorme, parece até que saiu direto de um filme. O juiz estala os dedos, e eles são teletransportados para um lugar reservado, e ele, de braços abertos, convida: sente-se, prove essa especialidade do meu planeta natal, vinho de espinheiro marinho. Quando olho para você, parece que estou olhando para mim mesmo na época em que deixei meu planeta. E o Prota, o encarando, questiona: você, um juiz executor, também veio de um planeta inferior? E ele, tomando o vinho especial, esclarece: muito pior que isso. Era um planeta guerreiro nível 4, reduzido a cinzas na guerra, há mais de 3.000 anos atrás. E o Prota lamenta: ah, sinto muito. E o juiz, balançando a mão, tranquiliza: tudo bem.
É o destino inevitável de um planeta que virou um campo de batalha. Eu tive sorte. Antes que tudo saísse do controle, a região estelar Yamu iniciou um plano de evacuação. E o Prota, chocado, reflete: isso não é exatamente o que estou buscando? E o juiz, com um olhar sério, detalha: mas nem todos podem evacuar, só cidadãos registrados pela Federação, e eles precisam atender a essas condições, sem ficha criminosa, poder igual ou acima do nível 9 e um certo potencial. E o Prota, com um olhar severo, observa: nível 9 ou maior, isso é rigoroso demais, e querendo saber mais, interroga: é impossível fazer uma migração autônoma? E o juiz, com o dedo levantado, elucida: sim, mas todos os planetas habitáveis no setor já foram registrados. Não tem problema se forem só uma ou duas pessoas, mas para mais de 5.000 é necessário conseguir autorização. Senão, o Departamento de Justiça Interestelar prende mais de 10 bilhões de nômades estelares todo ano e os mandam para planetas guerreiros e de recursos para trabalho forçado. E o Prota surpreende-se. Tão autoritário assim? E o juiz, se explicando, justifica: é uma medida necessária para garantir a reprodução de todas as espécies vivas do universo. Se todo mundo invadisse outro planeta quando o deles fosse destruído, imagine o caos que aconteceria no universo. O Prota fica pensativo e indaga: então, quanto custa para comprar um planeta habitável? E o juiz responde: seu planeta natal ainda é um planeta de recursos, certo? A invasão dos monstros acabou de começar e você já está pensando em se mudar? Um planeta habitável inferior custa algumas centenas de milhões de moedas negras. Um mais avançado, alguns bilhões. E, com um olhar frio, enfatiza: e por avançado, falo de um planeta capaz de criar artistas marciais de nível 9 ou acima. Você sabe bem que se um planeta não conseguir criar artistas marciais nesse nível, ele está a um passo da destruição. Ele aponta o dedo e admite: mas para você isso parece possível. E o Prota, sendo pego de surpresa, questiona: hã? E o juiz continua: você tem um ótimo potencial. Se alcançar o nível 11, você se tornará um nobre estelar e receberá seu próprio território planetário. Você não precisará gastar um tostão. Claro, ainda terão os impostos anuais, mas para alguém com tamanho poder, isso não é nada. E o Prota, com um olhar aniquilador, confirma: entendi. Obrigado pela observação. E ansioso sonha: parece que minha visão ainda era pequena demais. Eles brindam e o Prota, tomando o vinho, planeja: quando conseguir meu território, vou colocar minha família em um planeta, dar outro para o povo da minha província na Nação do Dragão e colocar o resto num terceiro. Isso sim seria incrível. Alguns minutos de conversa se passam e o narrador explica: com a ajuda de Fal, Lu Shen aprende a estrutura geral básica do universo. Durante a longa viagem, sempre que ele entra na semente do universo para cultivar, parece que ele voltou para aquele reino dos sonhos, né? Ao contrário de antes, dessa vez Lu Shen tem um grande suprimento de cristais de energia de alto nível. Ele logo alcança 10.000 células imortais, o que dobra o seu poder. E o Fal, vendo isso, comenta: esse pirralho gastou 10 milhões dos meus cristais negros em só um mês. Ele é o artista marcial mais talentoso que já vi em 4.000 anos. O futuro dele me deixa empolgado. Ele cruza os braços e ordena: continuem dando cristais negros para ele. E o servo, de cabeça baixa, responde: sim, senhor. A cena se passa para dentro do mundo cósmico de Lu Shen. Um monstro maligno é avistado. Ele parte para cima com força total e o Prota, em choque, balbucia: o quê? Uma onda de destruição é lançada. O planeta é cortado ao meio. O Prota acorda aterrorizado e, com a mão no peito, murmura: esse é o poder de um nível 12? Charus, o deus do vento. A especialidade deveria ser a velocidade. Como ele tem tanta força assim? E, com um olhar intimidador, decide: meu objetivo atual é derrotar Charus antes de chegarmos no setor estelar Yamu.
E o narrador relata: após vários dias de cultivação rigorosa, Lu Shen finalmente derrota Charus, um dia antes de chegar no setor estelar Yamu. Após absorver a força primordial desse planeta novo, seu poder triplica, e ele segue para o centro de montagem da Federação no setor Yamu. O Prota desce as escadas da espaçonave e o Fal, apresentando, anuncia: Bem-vindo à Federação Yamu. E o Prota, se espreguiçando, pergunta: Finalmente chegamos. O que vamos fazer agora? E o Fal, após ser questionado, explica: Primeiro, vou levá-lo para pegar sua identidade de cidadão interestelar. Se não fizer isso, você será um cidadão ilegal. Você não conseguirá fazer nada, nem mesmo comprar os suprimentos mais básicos. E o Prota, exausto, concorda. Tudo bem, então deixo isso com você. E o Fal afirma: Não é nada demais. E com um olhar aniquilador declara: Afinal, fui eu quem te trouxe aqui. E o Prota, o encarando, analisa. Ele parece achar que conquistou alguma coisa, mas ao mesmo tempo, ele não está sendo hostil. E mesmo que estivesse, agora que derrotei Charus, seria muito fácil matar o Fal. E o narrador explica: com Fal agindo como guia, Lu Shen entra no prédio do governo para tirar sua identidade. E um maluco, com uma expressão alegre, informa: Caro Sr. Sheng, seu registro foi concluído. E o Prota, recebendo seu cartão de cidadão, questiona: Lembro do Fal dizer que todo cidadão começa no nível 1, então por que o meu é nível 3? E o cara, se explicando, esclarece: Você foi recomendado pelo honorário oficial Fal. Naturalmente, o seu status não é de uma pessoa comum. Seu nível de cidadania está relacionado ao seu poder, talento, posses e conexões. E o Prota, após saber isso, pondera: Uau! Uma única recomendação me levou até o nível 3, então só preciso chegar no nível 11 para virar um nobre estelar? E o cara, com os olhos arregalados, revela: Seu cartão de identidade também tem 10 milhões de moedas negras nele. Um presente do Lord Carl. Pode usá-las em qualquer lugar habitado por cidadãos interestelares. E o Prota, desconfiado, se pergunta: Tudo isso? Aqueles piratas tinham só algumas dezenas de milhares, mas o Fal mandou uma quantidade dessas de uma só vez? E caindo na real, reflete: Não, espera, eu provavelmente não peguei tudo deles. Quem fica carregando todo o seu dinheiro por aí? Eles devem ter mais nas identidades. E o maluco, solicitando, pede: Por favor, aguarde um instante. O Lord Fal ainda está em reunião com o Lord Dodge. Temos alguns petiscos que você pode comer enquanto espera. O Prota pega um bolinho e de boca cheia comenta: O gosto é muito bom. Perfeito. Vou comer enquanto verifico as identidades do Olho Vermelho e dos outros. Alguns minutos se passam e o Prota ainda continua comendo. Ele morde algo indesejado. Ele cospe no prato e, tossindo muito, pragueja: Mas que merda! Quase quebrei um dente. E apavorado com o que vê, exclama: Merda! Uma barata interestelar? Ele sente uma pressão em seu coração e, com a mão no peito, indaga-se: O que está acontecendo? Eu acabei de despertar minha célula imortal número 10.001? Ele olha para a barata sem cabeça e constata: Caramba, essa coisinha é tão rica assim em proteína? Ele joga para dentro da boca e, mastigando, observa: Tem gosto de galinha, bem crocante, hein? E alguém do lado de fora chama: Pob, cadê você? E o cara, assustado, implora: Senhorita Jojo, essa é uma área exclusiva para convidados VIP. Você não pode sair entrando aqui. Está nos colocando em uma posição difícil. E ela, furiosa, rebate: Eu também não sou uma convidada VIP. Eu vi o Pob entrar aqui com meus próprios olhos. Sai da frente. O Prota fica vendo toda essa bagunça, e o guarda, aterrorizado, chama: Senhorita Jojo, você não pode entrar aqui desse jeito. Ela se aproxima do Prota, e apontando o dedo, acusa: Foi ele. Ele com certeza roubou o meu Pob. O corpo dele está com o cheiro do Pob. E o Prota, com uma cara de bunda, pergunta: Quem é Pob? E ela, chateada, esclarece: Ah, certo, você não sabe. Ela coloca as duas mãos na mesa e, com um olhar intimidador, explica: Pob é um besouro comedor de cristais de sangue. Ele está comigo há mais de 10 anos. E o Prota, se fazendo de idiota, indaga:
Um besouro comedor de cristais de sangue? Quer dizer aquele inseto azul redondo com um monte de perninhas? E ela, entusiasmada, concorda. Sim, sim, esse é o Pob. Onde ele está? O Prota fica em total silêncio. Ela fica chateada e o Prota, sem jeito, desconversa. Ele estava na minha mão um segundo atrás. Achei que era só um inseto aleatório, então mandei ele para longe, mas não tenho certeza para onde ele foi. E apontando o dedo, acrescenta. Para lá, talvez. E em apuros, torce. Por favor, não note. E ela, dando um abraço aconchegante, agradece. Obrigada. E o Prota, sufocado por 2 almofadas, gagueja. O quê? Ela notou? Ela está tentando me sufocar? Ele se afasta e protesta. Ei, qual é o seu problema? Que ataque foi esse? E ela, após ser questionada, esclarece. Só queria te agradecer, é um prazer conhecê-lo. Me chamo Jojo. E o Prota observa. Todas as pessoas do distrito Yamu são tão diretas? Ele aperta a mão dela e apresenta-se. Oi, me chamo Lu Shen. E ela, se retirando, despede-se. Eu pago uma refeição para você depois que achar o Pob. Até mais. E o Prota, com a perninha do inseto na boca, murmura. Acho que só posso pedir desculpas, né? E o narrador explica. Jojo nunca imaginaria que seu precioso Pob virou comida de Lu Shen e até o ajudou a criar 2 células imortais. Considerando a carapaça de um besouro comedor de cristais de sangue, nem mesmo um guerreiro nível 11 conseguiria atravessá-la facilmente. E o Prota, receoso, admite. Honestamente, não tive coragem de contar a verdade. Como diabos eu deveria contar que comi o bichinho de estimação dela? Isso seria loucura. E a garota, sem jeito, desculpa-se. Sinto muito pelo incômodo. E o Prota indaga. Tudo bem, mas qual é o status dela? Ela parecia diferente dos outros. E a empregada, maravilhada, revela. Ela é a única filha do Conde Cit. E o Prota, chocado, exclama. Um conde? Até o Fal, um juiz executor nível 11, é só um barão. Um conde é 2 níveis acima disso. E ansioso conclui. Não me admira, ela anda pela prefeitura como se fosse o quintal dela. E avaliando a situação, reflete. Ainda bem que não contei a verdade. Quem sabe qual era o valor daquele besouro? Nem mesmo os 10 milhões que recebi do Fal conseguiriam cobrir a dívida. O Fal se aproxima do nada e anuncia. Parece que a papelada está pronta. Vamos nessa. Eles se retiram da prefeitura e o Prota pergunta. Ei, Fal, você sabe o que é um besouro comedor de cristais de sangue? E ele reage. Hã? Como um recém-chegado sabe sobre essa criatura? E com um olhar frio explica. É uma espécie sem igual, gentil por natureza, mas quando crescida, ela pode chegar ao nível 10, talvez até o 11. Várias famílias nobres amam comprá-los como mascotes para suas filhas. Eles são muito populares com as mulheres da nobreza. E o Prota, querendo saber mais, pergunta. Eles são caros? E o Fal confirma. É claro, até os mais baratos custam centenas de milhares de moedas negras. Algumas espécies raras chegam a custar o preço de um planeta. Por que a pergunta? E o Prota, dando uma risadinha, disfarça. Só ouvi falar do nome e fiquei curioso. Só isso. E, incrédulo, espanta-se. Puta merda, centenas de milhões por um besouro? Isso significa que comi algo com esse valor. Eu deveria ter saboreado por mais tempo. Não entendo a economia alienígena. A cena se passa para o departamento de execução estelar principal do setor Nébula Branca. E o narrador informa, trocando o setor Baiwu para a Nébula Branca. E o cara, olhando o sistema, questiona. Está me dizendo que não tem um relatório completo sobre a derrota dos piratas Olho Vermelho? Só algumas frases? E o cara, se explicando, justifica-se. Isso foi tudo que o distrito Yamu nos enviou. Estive falando para eles nos mandarem um relatório completo, mas não conseguia esperar mais. Eles disseram que mandariam o resto depois. E o maluco, após ouvir isso, grita. Não! E com um olhar intimidador, exige. Aquele distrito não entregaria mérito tão fácil assim. Tem algo errado aqui. Entre em contato com o departamento de execução de Yamu agora. Quero um relatório completo imediatamente. E o cara, com suor no rosto, confirma.
Ah, entendido. Ele liga o comunicador e inicia. Fal, por favor, responda. E o juiz executor Fal cumprimenta. Ora, se não é o executor Schiller, boa tarde. E o maluco se intrometendo, alfineta. Você parece estar de bom humor, Fal. E ele, fazendo sinal de reverência, saúda. Saudações, honorável executor-chefe Nong. E o Schiller, com um olhar intimidador, exige. Estou relatando ao executor-chefe sobre a Operação Olhos Vermelhos. Preciso de todos os relatórios restantes agora. O Fal fica em total silêncio e com um olhar maligno concorda. Entendido. Vou enviá-los imediatamente. Ele finaliza a ligação. O pessoal fica surpreso e o Schiller, descontente com a situação, resmunga. Ele desligou? Tem algo errado. Ele deve estar escondendo alguma coisa. E o chefe, dando um porradão na mesa, esbraveja. Idiota, só percebeu isso agora. O distrito Yamu sempre está cheio de esquemas e conspirações. Ele está claramente tentando esconder alguma coisa. Você nem chegou a inspecionar o local. Isso vai dar um problemão. E o Schiller, se curvando, gagueja. Eu sinto muito. E em apuros constata. Eu sabia que esses desgraçados de Yamu não eram tão generosos assim. Mas que merda. Ele fica em choque e indaga. Esse é o relatório do Fal. E o chefão, o encarando, ordena. Abra agora. E ele, abrindo a mensagem, obedece. Sim, senhor. Um relatório enorme é mostrado e ele comenta. Esse era um membro dos Piratas Olhos Vermelhos, nível de poder 10. E assustado exclama. Ele foi eliminado num instante? Nível 11. Esse cara é um novo executor de Yamu? Nunca vi ele antes. Ele matou Gushi e Frando só com poder espiritual? Ele fica aterrorizado vendo a batalha do Prota e observa. Ele acabou com o próprio Olho Vermelho com um único soco? Se ele é nível 11 mesmo, então por que está lutando de um jeito tão antiquado? Ele levou um tiro de uma espaçonave sem nem piscar e consegue usar um avatar no nível 11? Isso é estranho. Estranho demais. E, curioso, questiona. Quem diabos é ele? Ele fica surpreso e anuncia. Chegou outra gravação do Fal, e o chefe instrui. Isso é? Rápido, vamos dar uma olhada nessa gravação. E ele, preocupado, murmura. Sim. O vídeo é iniciado. Ele fica aterrorizado com o que vê e indaga. Isso é? É um vídeo dele lutando contra o Fal? E o chefe, sem acreditar no que vê, questiona. Como isso pode estar acontecendo? Ele senta na cadeira e, furioso, declara. Entendi agora. Aquele homem não é do Departamento de Justiça da região Yamu. Na verdade, tenho suspeitas que ele nem seja deste espaço estelar. E o cara informa. Aqui tem um último arquivo. E o chefe, frustrado, ordena. Abra-o agora. Se eu não estiver enganado... Ele olha a ficha do Prota e, tremendo muito, sussurra. Eu sabia, ele é um nativo daquele planeta. E o Schiller, amedrontado, recita. Poder marcial nível 9, habilidades comparáveis com as de um nível 11, nativo de um planeta de recursos nível 1, uma constituição vital com o nível estimado acima do nível solar, potencial SSES. Essas palavras podem existir no mesmo lugar? O chefe bate na mesa e reclama. Idiota! Ele provavelmente te deixou levar o crédito para você não verificar isso direito. E, explodindo de raiva, grita. O motivo do Fal ter recusado a entregar os dados e até ter levado 2 de nossos agentes com ele foi para ganhar tempo. Ele fez tudo para levar Lu Sheng, aquele gênio, para o setor Yamu antes que pudéssemos descobrir. O maluco fica pensativo e o chefe, cheio de ódio, rosna. Esse cara era do nosso território. Ele joga o copo de água na cara do Schiller e acusa. Olha o que você fez! O maluco cai de joelhos e admite. Eu cometi um erro, senhor. E o chefe rebate. Um gênio supremo nível 9 capaz de lutar como um nível 11. Um talento de elite mais valioso que vários tesouros. Uma gema rara que aparece uma vez a cada dezenas de milhares de anos. E rangendo os dentes de tanta raiva, sibila. E ele foi roubado pelo setor Yamu bem debaixo de nossos narizes. E o Schiller, colocando a cabeça no chão, implora.
Ofereço minhas mais sinceras desculpas, senhor. Por favor, me dê mais uma chance. O chefe se vira e, descontente com a situação, sentencia. É tarde demais agora, oficial Schiller. Creio que você não está mais apto para o seu cargo. Sugiro que tire uma folga. E ele, chateado, murmura. Entendido, senhor. A cena se passa para um hotel de luxo do setor Yamu, e o Fal instrui. Fique aqui, descanse por alguns dias. E com um olhar malicioso, acrescenta. Você tem muita sorte. O setor Yamu está recrutando alunos de nível celestial neste momento. Quando a hora chegar, vou avaliar seu potencial pessoalmente, isto é, o nível da sua constituição vital. E o Prota, após ouvir isso, comenta. Você parece estar de bom humor, Fal. E ele, dando risada, confirma. É mesmo, verdade, aconteceram algumas coisas boas recentemente. Aliás, a recompensa pelos piratas, Olho Vermelho, será distribuída em breve. Prometo que não ficará desapontado com a sua parte. E se retirando, avisa. Vá descansar agora. Eu venho te buscar mais tarde. E o Prota, dando um tchauzinho, agradece. Muito obrigado. O juiz executor Fal fica com um olhar ganancioso pensando na sua recompensa. Uma notificação é enviada no seu relógio e ele atende. Senhora executora, e ela informa. Você fez muito bem, Fal. Estou muito satisfeita. Venha para o meu escritório. E ele concorda. Sim, e dando risada comemora. Hoje é mesmo um bom dia. Enquanto isso, o Prota vagava tranquilamente por aí e alguém chama. Caro senhor Lu Sheng, seu quarto está pronto. O Prota se vira e a garota anuncia. Vou te levar para lá imediatamente. Por aqui, por favor. E o Prota, maravilhado com o que vê, reflete. Essa cauda... Ele fica envergonhado e o narrador aponta. Não resiste a coisas felpudas. E a garota confusa pergunta. Hã? Ela se vira e com uma expressão alegre insinua. Nosso hotel também oferece serviços especiais, sabia? E o Prota solicita. Tem uma coisa que eu quero. E ela, dando em cima, insiste. Por favor, pode me contar, senhor Lu Shen. O Prota afasta ela e esclarece. Eu gostaria de sacar dinheiro, quero dizer, moedas negras. E ela, incrédula, questiona. O quanto você gostaria de sacar? E o Prota responde. Vou começar com 5 milhões. E ansioso calcula. Tenho 10 milhões agora, então sacar metade para treinamento é perfeito. E ela, apaixonada, oferece. Muito bem, senhor. Então, tem algo mais que você deseja? E o Prota, fechando a porta do quarto, encerra. Não, isso é tudo. Tchau. Ela fica pensativa e o Prota observa. Esse quarto não é nada mal. Ele pega o seu ticket dourado e especula. Essa identidade de cidadão não tem informação alguma. Será que é impossível sacar o dinheiro se o dono morrer? E frustrado pragueja. Que maldito golpe! Ele olha para o anel e relata. Só tem um monte de lixo no anel depósito. Seria melhor vender ou trocar tudo por coisas que preciso de verdade, tipo uma espaçonave ou um traje de combate avançado. E com um olhar maligno decide. Não tenho tempo a perder. Hoje à noite vou fazer uma pesquisa de preços por aqui. E se eu acabar virando um rico universal? Ele dá uma risadinha e o narrador, explicando a situação, descreve. Lu Sheng chega na concessionária de aeronaves exclusivas da Corporação Cruzada Sombria no fim da tarde. E o Prota, analisando os veículos, lamenta. Uma nave pequena nível 10 custa 80 milhões de moedas negras. Isso é insano. E chateado resmunga. Merda, eu sabia que espaçonaves eram caras, mas não achei que nem teria o suficiente para pagar parcelado. Será que existe empréstimo espacial? Eu sabia. As coisas mais valiosas que aqueles piratas tinham eram as espaçonaves. Vou ficar muito puto se a recompensa não for no mínimo de alguns bilhões. E alguém se aproximando pergunta. Ah, é você? O Prota se vira e questiona. O que você está fazendo aqui? E aflito, preocupa-se. Ela descobriu que comia o inseto dela? E a garota, o encarando, comenta. Que coincidência! Eu vim comprar uma espaçonave com o meu irmão. Parece que você veio fazer a mesma coisa, né? E o Prota, confirmando, responde.
Sim, mas não esperava que elas fossem tão caras. Você conseguiu achar a Pob? E aliviado conclui. Parece que ela ainda não descobriu. E a garota, respirando fundo, suspira. Ah, Pob! Os dois começam a conversar tranquilamente. Enquanto isso, a cena se passa para a zona VIP. E a vendedora apresenta. Essa aqui é uma espaçonave nível 11. E o maluco decide. 7 bilhões, nada mal, vou levar. E ela, feliz da vida, agradece. Muito obrigada, jovem mestre X, por apoiar a Cruzada Sombria. Essa nave será entregue na sua mansão ainda hoje. E ele, levantando a mão, instrui. Não precisa, é só me dar a chave, é um presente, alguém virá pegar mais tarde. E ela, chocada, maravilha-se. Dando um presente que custa 7 bilhões... Só o filho do Conde X poderia fazer algo assim, e parando para pensar, deduz. Quem vai receber esse presente deve ser alguém ainda mais incrível. E se curvando, concorda. Muito bem, vou cuidar da papelada imediatamente. E ele reflete. Ouvi dizer que ele gosta muito de espaçonaves. Esse novo modelo do Predador Buraco Negro deve satisfazê-lo. E ansioso planeja. É raro para ele visitar a região Yamu, então precisamos agarrar a chance para fortalecer nossos laços com ele. Se conseguirmos, a família X inteira se beneficiaria bastante disso. Ele se vira e questiona. Hã? Cadê a Jojo? E o cara informa. Senhor, a jovem dama. E ele, extremamente puto após saber do ocorrido, exige. Quem é esse homem? Não importa, só me levem até ela. Enquanto isso, o prota aconselha. Relaxa, talvez a Pob tenha ficado entediada e saiu para passear. Ela pode voltar daqui a alguns dias. E a Jojo, sem esperanças, concorda. É, talvez. E apontando o dedo, observa. Aliás, você é um cidadão recém-registrado no sistema estelar, certo? Nunca te vi antes, e além disso... E o prota, avaliando a situação, reflete. Tentei várias vezes terminar nossa conversa e inventar uma desculpa para sair, mas a Jojo sempre acha algum outro assunto. Não consigo me livrar dela. É como se ela não falasse com ninguém há anos. Ela grudou em mim e não para de falar. Acho que ela não deve ter muitos amigos de verdade. Ela me lembra bastante a Fiona. As duas parecem flores delicadas que nunca sofreram um único arranhão, mas, comparado com a Fiona, ela deve ter uma posição muito mais nobre. Quanto mais valiosa é a flor, mais o jardineiro tentará protegê-la. O pessoal se aproxima e o jovem mestre X chama. Jojo, e ela, surpresa, reage. Irmão, e comenta. Esse é o meu irmão, deixe-me apresentá-los. E dando risada, apresenta. Milton, meu irmão, esse é o Lu Sheng, um amigo que conheci recentemente, e ele, após ouvir isso, comenta. Jojo, eu estava no 3º andar e ouvi alguém falar de uma minhoca devoradora de cristais dourados que ninguém mais quer. E ela, feliz da vida, anima-se. Pob, e ele questiona. Quem sabe, talvez seja ela. E a Jojo, com brilho nos olhos, exige. Onde ela está? Me levem até lá agora. E o cara ao seu lado convida. Se puder me acompanhar, senhorita... E ela, se retirando, pede. Ah, Lu Sheng, espera aí que eu preciso ver isso. Fique com o meu irmão por enquanto. Eu já volto. E o Milton, descontente com a situação, desdenha. Um plebeu de um planeta inferior. Você acha mesmo que só porque tem algum talento e o apoio de um executor nível 11 pode ir atrás da família X? E o prota, com um olhar de desprezo, resmunga. Ah, esse clichê de merda de novo não. E o Milton, com um olhar sério, ameaça. Nunca mais quero te ver de novo, escória inferior. Se eu descobrir que você se encontrou com a Jojo de novo, seja de propósito ou por acidente. Ele se vira e, se afastando, conclui. Você, aquele suposto executor e seu planetinha miserável vão virar poeira cósmica. E o prota, não se intimidando, interrompe. Espera aí. E a vendedora, surgindo do nada, informa. Desculpa, senhor, você incomodou um de nossos clientes mais importantes. Você não é mais bem-vindo aqui. Por favor, saia. Lu Shen é gentilmente expulso da concessionária de espaçonaves exclusiva da Corporação Cruzada Sombria. E o prota, chateado, desabafa.
Já estava esperando ele ser arrogante e mesquinho, mas não achei que seria tanto assim. E ele até me ameaçou. Faz quanto tempo desde a última vez que alguém me ameaçou? E caindo na real, pondera. Bem, acho que muita gente ruim deve ter tentado se aproximar da Jojo. É compreensível que seu irmão queira protegê-la. Além disso, eu acabei de chegar. Não seria bom agir de forma imprudente, senão, assim como ele disse, tanto o Fal quanto a Estrela Azul ficariam em perigo. E dando risada, ironiza. E daí que fui insultado. Eu tenho a missão suprema de salvar o universo, então um pouco de humilhação e injustiça não é nada. A frieza dos outros é só passageira. Vou seguir em frente com um sorriso no rosto. Ele abaixa a cabeça e, respirando fundo, suspira. Ah! E extremamente puto explode. Dane-se! Não aguento mais isso! A cena se volta para o jovem Milton e a sua irmã furiosa protesta. Irmão, eles nem mesmo falaram da Pob. E ele, se fazendo de desentendido, desconversa. Ah, então acho que eu vi errado. Sabe, é grosseria bisbilhotar a conversa dos outros. E ela, após ouvir isso, questiona. E quanto ao Lu Sheng, por que ele não veio com você? E ele, se explicando, justifica. Parece que ele tinha algo urgente. Ele acabou de sair. Ela fica furiosa e acusa. É sempre a mesma coisa. Não pense que eu não notei. E ele, tirando onda, debocha. Irmã, da próxima vez que eu vir seu amigo, tudo bem chamá-lo para almoçar? Ela passa por ele que pergunta. Aonde você vai? E ela responde. Para casa. Estou furiosa. Ela se retira e o Milton ordena. Mande alguém para escoltar a jovem dama. E o maluco concorda. Sim, senhor. O Milton vai até a janela e murmura. Um dia ela entenderá que fiz tudo pelo bem dela. E com um olhar sério indaga. Sabe quando Lanky vai chegar? E o cara relata. Amanhã por volta das 3 da tarde. Ela pousará na doca número 001. E o Milton, após saber disso, instrui. Vá recebê-la antecipadamente. Certifique-se que a Jojo vá junto. E o cara objeta. A jovem dama está de mau humor agora, e se... E o Milton, o interrompendo, decreta. Diga que é uma ordem do pai. Não podemos deixá-la fazer sempre o que quiser. E se explicando, prossegue. A filha do Conde das Estrelas cresceu em isolamento por 20 anos. Já é hora de ela amadurecer. É porque ela conheceu poucas pessoas. Se ela conhecesse alguém tão incrível quanto o Lanché, ela nem olharia para criaturas vulgares e inúteis. Ele fecha a mão e, rangendo os dentes de tanta raiva, rosna. Aquele plebeu que apareceu do nada, achando que poderia se filiar à grande família X só por ter uma boa aparência. Um encontro casual? Ele acha que todos são tão fáceis de enganar quanto a Jojo? O maluco fica em total silêncio. Um tremor se inicia. Eles ficam assustados. E o Milton pergunta. O que está havendo? Ele fica aterrorizado. Ele é atingido por uma aura dourada. E uma explosão enorme acontece. E o cara, preocupado, chama. Jovem mestre! Ei, jovem mestre! E o Milton, todo lascado, geme. Ah, o quê? Eu vou morrer. Eu quase morri. E o Prota, com seu traje de gala, declara. Milton, você violou minha amada porca javali e depois a matou. Hoje vou vingá-la, te cortando em 1000 pedacinhos. E o Milton, sem entender absolutamente nada, balbucia. Hã? Do que diabos você está falando? O Prota começa a exalar uma aura roxa. Uma onda de destruição é lançada em direção ao Milton. O maluco toma a linha de frente e brada. Como ousa? Você sabe com quem está lidando? Ele é cortado ao meio e o Milton, assustado, constata. Alon, um especialista no ápice do nível 11, morreu com um só golpe. E o Prota, tranquilão, adverte. E eu achando que você era corajoso. Vim aqui resolver as coisas com o Milton. Qualquer um que ficar no caminho vai morrer. E ele, caído no chão, implora. Não, não se aproxime. O Prota levanta ele pelo pescoço e sentencia. Milton, você devia saber que esse dia chegaria quando matou minha porca javali. Você sabe quantos anos ele esteve comigo. E extremamente emocionado lamenta. 150 anos, mais de um século inteiro. Ela já estava velha. Por que não deixou ela em paz? Por que você ainda tem coragem de se chamar de nobre? Um pessoal se aproxima e questiona.
O que está havendo? O prota ativa o seu poder mental e o pessoal, sendo controlado, esbraveja. Hein? Porca javali? Merda, você não poupou nem uma porca javali com 150 anos de idade? Como consegue se chamar de humano? Ele é o Milton, o primogênito da família X, e ele gostava desse tipo de coisa. Nojento! Ah, ele se veste como nobre, mas olha só para ele. Não esperava isso dele. Esse cara devia ser expulso do planeta. E o Milton, após ouvir isso, reage. Eu? Hã? O prota aperta o pescoço dele, que sentindo uma tremenda dor, conclui. Não consigo falar, merda. Quando diabos eu fiz isso com um bicho desses? E o prota, chorando muito, jura. Descansa em paz, porquinha. Vou matar esse desgraçado agora mesmo e te vingar. E preparando um soco brutal, anuncia. Acabou, Milton Nicholas. Arrependa-se de seus pecados. E o Milton, em apuros, grita. O quê? Espera, espera. Tenho algo a dizer, não me mate. E o prota, o interrompendo, brada. Falar é inútil. Queime meu pequeno cosmo. E o Milton, aterrorizado, esclarece. Espera. Meu nome é Milton X, da família X, e não Nicholas. O prota larga ele e, se fazendo de desentendido, inquire. Hã? Você disse que seu nome é o quê? E ele, se explicando, afirma. Meu nome é Milton X. E o prota, enfurecido, exige. Não consigo te ouvir, não consigo ouvir nada. Mais alto, fala mais alto. E o Milton vocifera. Eu sou Milton X, filho do Conde X. Milton X. E o prota, apontando o dedo, intima. Tem certeza que é Milton X? Tem alguma identidade aí? Alguns minutos se passam, e o narrador detalha. A identidade do Milton foi confirmada com seu cartão de identidade, e várias espaçonaves estavam se aproximando do local. E o prota, dando uma risadinha, ironiza. Ah, parece que peguei o cara errado. Uau, sinto muito mesmo. Vou ir atrás do verdadeiro Milton Nicholas. E vamos almoçar depois para compensar isso. E o Milton, respirando fundo, reclama. Mas que grande mal-entendido, hein? Eu estava prestes a morrer. Isso é um grande absurdo. Como alguém pode me confundir com outro Milton? E o prota murmura. Me desculpe. E o pessoal, caindo na real, constata. Milton X, o filho do Conde X. Eu pesquisei, é ele mesmo. E um maluco, sem acreditar, observa. Caramba, é inimaginável que o filho de um conde faria algo assim. Sempre me disseram que nobres têm fetiches bem estranhos, e é verdade, né? O Milton se aproxima deles e, de braços abertos, argumenta. Vocês estão enganados. Eu não sou esse Milton. Eu não violei. O cara dá um tapão nele e repreende. Não ouse bancar o inocente. Você é o Milton e acabou de admitir em alto e bom som. Todos nós ouvimos. Acha mesmo que não entenderíamos depois de você gritar tão alto? Que arrogante. E o Milton, explodindo de raiva, protesta. Eu não fiz isso. Não fui eu. O prota se retira tranquilamente do prédio. E o cara, apontando o dedo, alardeia. Você ouviu? Rápido, rápido! Tem alguma coisa grande acontecendo. Lá vem fofoca. É bombástico, hein? E o prota, feliz da vida, reflete. Ei, a ideia é clara. Ele é o irmão da Jojo. Pode até ser difícil matá-lo, mas não tem problema fazer uma pegadinha com ele, né? Ele pega o celular e nota. Uau, as notícias aqui se espalham 2 vezes mais rápido que na Terra. E feliz da vida, comemora. Os boatos já se espalharam e é impossível provar meu envolvimento. Ótimo, isso é muito melhor do que meter a porrada nele. E cantarolando pela cidade, exulta. Hoje é um dia maravilhoso. Que dia magnífico para se viver. A cena se passa para alguns dias depois, e o narrador relata. Lu Sheng e Fao foram para a Academia Tianwei, e o Fao elucida. A Academia Tianwei é a maior instituição de ensino em cada zona estelar e só aceita os maiores gênios de artes marciais. Lá você pode aproveitar dos melhores recursos e o melhor tratamento da zona estelar inteira. Cada aluno que se formou na academia atingiu o nível 11 e possuía um título equivalente a Visconde. E o prota, após ouvir tudo isso, pergunta: Você frequentou a Academia Tianwei, Fao? E ele, balançando a cabeça, lamenta.
Bem que eu gostaria. Minhas qualificações não eram excepcionais, então não fui aceito. No entanto, o chefe da força policial, Lord André, se formou na Academia Tianwei. Ele tem apenas 5.000 anos e já é nível 12. E apontando o dedo, incentiva. Mas com as suas qualificações, o exame de entrada não será um problema. Se você for bem, pode até ganhar a oportunidade de ir para a academia principal, na estrela principal da galáxia Serpentina. O Prota fica em alerta, e o Fal continua. É lá onde os verdadeiros vilões do universo se reúnem, onde gênios de todas as raças competem entre si. A região de Yamu ainda é pequena demais, e o Prota rebate. Caramba, isso aqui é pequeno? Tão pequeno que nem consigo bancar uma espaçonave só para andar por aí. E o Fal, com um olhar sombrio, informa. A Academia Tianwei só abre inscrições a cada 1000 anos. O último recrutamento foi 300 anos atrás. Então, se seguirmos essa regra, você ainda teria que esperar 700 anos. E confiante revela. Mas estamos com sorte. Um figurão está aqui para fazer um teste qualificatório no horóscopo da academia. Podemos usá-lo para fazer o teste e, desde que seus resultados sejam adequados, recebermos uma admissão especial. E o Prota, sendo pego de surpresa, espanta-se. Espera 700 anos? Quem poderia ter tanta influência assim? E o Fal, respondendo, esclarece. Lan She, o filho do Marquês Estelar Lan Nu. Vem de uma família de especialistas nível 13, reconhecidos em 10 regiões estelares. A família Lan começou nessa região estelar. Eles são os melhores gênios da região Yamu há mais de 50.000 anos. O Marquês Lan Nu sempre foi do tipo nostálgico. Todos os descendentes da família Lan voltam para essa região para fazer o teste de admissão. O segundo filho, Lan She, foi avaliado como tendo um físico extraordinário, Hu Yue de 5 estrelas. Agora, acho que ele terá mais um avanço para o nível solar. E o Prota, querendo saber mais, interroga. O físico extraordinário não é fixo e pode continuar sendo aprimorado? E o Fal admite. É difícil, mas tem um jeito, desde que um guerreiro nível 13 se esforce. Ele pode fazer seus filhos terem talentos físicos comparáveis aos dele. Todos os descendentes dele são novos humanos com genes padrões ajustados. E o Prota, impressionado, observa. Uau, então é assim que ele faz, que cara de pau. E o Fal, de olhos fechados, complementa. Mas eles só podem herdar até 70% da força do pai. Ele abre os olhos e prossegue. Mas até metade disso já é incrível. O físico extraordinário é a coisa mais maravilhosa e misteriosa do universo. Todos com um físico igual ao seu são extremamente preciosos. Aposto que depois que o teste acabar, haverá vários nobres querendo que você case com as filhas deles. Você será o genro mais requisitado de toda a região estelar. O Prota levanta a mão e, envergonhado, brinca. Se você tiver uma filha, Fal, posso até considerar pela nossa amizade. E ele, maravilhado, entusiasma-se. Sério? Eu tenho muitas filhas. E o Prota esclarece. É brincadeira. Eu já tenho uma esposa. E o Fal, com um olhar intimidador, provoca. Ei, no seu nível, uma única esposa é o suficiente? O Prota fica concentrado, e o Fal argumenta. Os fortes deveriam estar cercados de mulheres lindas, e elas podem ir embora depois de gerarem filhos. Essa é a bênção delas. E o Prota, extremamente envergonhado, reflete. Eu seria destruído na internet se tentasse uma coisa dessas. E o Fal, mostrando seu tablet, pergunta. Ah, você conhece esse cara? E o Prota, com um olhar sério, nega. Não o conheço. O que ele fez? E o Fal informa. Este homem é procurado pela família X. Dizem que ele envergonhou o Milton. E o Prota, se fazendo de idiota, alfineta. Ele mereceu. Ele teria me espancado se não fosse amigo da irmã dele. E o Fal, dando uma risadinha, prevê. Você parece ainda ter uma rixa contra ele, mas não importa. Talvez quando seu físico for testado, a família X venha implorar para que se case com ela. Eles se viram, e o Fal aponta. Aliás, nós chegamos. Olha só para aquele portal estelar. E o Prota admite. É espetacular.
e o Fal contextualiza. A região Yamu foi invadida por monstros, e esse portal é nosso último campo de batalha. E o Prota, curioso, interroga. O que é aquele disco gigante? E o Fal esclarece. É um horóscopo que testa sua linhagem e o nível do físico extraordinário. Dizem que quando uma linhagem imortal lendária nascer, todos os pontos vão criar uma luz que abalará o universo, e acontecerá um espetáculo. E o Prota, chocado, indaga. Que tipo de espetáculo? E o Fal, se explicando, confessa. Não sei. Desde o nascimento da zona Yamu até agora, esse horóscopo nunca foi iluminado por completo. Até os guerreiros mais poderosos só conseguiram iluminar menos da metade. E o narrador descreve: os dois saíram da espaçonave e foram até o portal estelar gigante. Eles se aproximam de um velhote e o Fal apresenta. Esse é o diretor da Academia Tianwei da região Yamu, Lord Mo Yun, um dos homens mais poderosos dessa região estelar. E o Prota, olhando para o velhinho, analisa. Ele e Sherris têm a mesma aura, e ele é no mínimo nível 12. Ele deve ser o encarregado do teste. Uma nave gigante se aproxima deles, e o Fal, olhando para cima, anuncia. Aí vem ele. Uma aura azul é avistada de longe. O fortão se aproxima com o seu pessoal, e o Prota, o encarando, avalia. Ele tem uma aura incrível, e é um guerreiro nível 12 de verdade. Sua força é comparável com a do diretor da academia. Ele tem até um guarda-costas nível 12. A família do Marquês Estelar é extraordinária mesmo. E o fortão, se curvando, cumprimenta. Diretor Mo Yun, meu pai pediu para dar os cumprimentos dele. E o velhote pondera. Agradeço a preocupação do Marquês Lan Nuo, porém, a ativação do horóscopo dessa vez não é só para você. E o fortão, curioso, inquire. Tem algum outro guerreiro que você acha promissor por aqui? E o velhote, dando uma risadinha, sugere. Vamos começar primeiro. Ele levanta o seu cajado e proclama. Vocês chegaram em boa hora. O teste de qualificação que acontece a cada milênio começou. Por favor, sigam em frente. E alisando sua barba murmura. Estou muito curioso para saber que tipo de surpresas o gênio recomendado pelo chefe de polícia está escondendo. O Prota fica com uma cara de bunda vendo isso. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!